tiver ok, você me fala. Tá ok. Ok? Agora acho que começou aí agora. Valeu. Tá. Então é o seguinte, para cada tonelada deslocada longitudinalmente, eu vou ter que fazer um esforço, isso em quilogramas, aparentemente você olhando assim pouco, mas se depois você colocar a massa de uma composição ferroviária, esse valor passa a ser considerável. Então é o seguinte, para cada tonelada deslocada, você vai ter fazer um esforço, isso com relação à massa, ou seja, você vai ter que deslocar, imagine aí, uma resistência de 15 quilos por tonelada. Então, a cada tonelada deslocada, você vai ter que fazer um esforço de, como se fosse 15 quilos contra a gravidade. Entendeu? Então, imagine você levantando 15 quilos, né? É o esforço que você faria para deslocar uma tonelada em uma ferrovia. Compreenderam? Ficou claro esse conceito? Então, a resistência de rampa vem justamente da decomposição da força-peso aqui, isso é uma simplificação, quando a composição se desloca uma rampa, um raio conhecido, né? Então, a componente da força-peso no sentido longitudinal, ela é P seno de θ, tá? Então, se eu colocar P seno de θ sobre P, né, que na verdade é a minha resistência de rampa, isso aqui é a formulação, vezes 10 a terceira, porque eu estou relacionando quilos com tonelada. Então, se eu isolo P, o que me resta são apenas os ângulos. Como os ângulos são muito baixos, né, eu posso falar que é o seguinte, o meu seno, para esse ângulo, fica praticamente igual à minha tangente. Como a minha tangente é o ΔH sobre o ΔL, que é basicamente a minha inclinação, né? Só que eu passo a ter um fator aqui, como está 10 a terceira, uma inclinação por 1000, tá? Geralmente, nós utilizamos as rampas em valores percentuais, 0,6. Por exemplo, a norma europeia já indica que os valores de rampa ferroviária têm que ser dados por 1000, porque aí já está indicado qual que é a resistência a ser vencida para aquela rampa. Me fez entender? Então é o seguinte, se nós temos 1% para rampas no sentido vazio e 0,6 para o sentido carregado, qual que vai ser a minha resistência de rampa máxima adotada? Eu estou falando agora de resistência, inclinação para resistência. Quanto vai ser? É simples, não precisa nem fazer conta, de cabeça já resolve. Se eu estou trabalhando com um percentual, 1,5%, para ele virar para 1000, basta multiplicar por 10, né? Então, se eu tenho minha rampa lá 0,6 multiplicado por 10, significa que a minha resistência máxima de rampa, que eu não posso exceder para o sentido carregado, é 6 quilos por tonelada, né? Ou seja, a cada tonelada deslocada longitudinalmente, eu vou fazer um esforço de 6 quilogramas. Entenderam? Ficou alguma dúvida nesse conceito? Parece pouco. Eu acho que eu perdi aqui rapidinho só essa questão do por que desconsiderou o seno. Você considera o seno do ângulo igual a tangente? Igual a tangente. Porque imagina, se você pegar um ângulo, os ângulos que a gente lida são relativamente pequenos, A se você inclinação, faça uma conta na calculadora, o seno de um ângulo pequeno com a tangente, não vai dar mesmo. Então ele faz essa aproximação. No caso, é a inclinação da rampa, né? Isso, a inclinação. E a própria tangente de θ é a inclinação da rampa, é o I, só que agora é por 1000. Né? Uhum. É para você relacionar. As inclinações em normas europeias são geralmente por 1000, tá? É tipo uma consideração, então, ali, né? Correlação. Então, 0,6, então vai dar 6 quilos por tonelada. Agora, essas composições aí, geralmente, elas têm uma composição em torno de 10,
composição completa carregada, 10.000 a 11.000 toneladas. Então, quanto que dá isso em esforço, hein? Calculem aí. Quanto que você precisa de esforço trator para vencer a rampa? 10.000 toneladas. Então, vamos lá. 10.000 vezes 6. Isso em quilos, tá? Então, você vai precisar 60.000 quilos ou 60 toneladas. Então, aí já passa a ser Isso muita na rampa coisa. de importação. Isso na rampa Carregado. está encarregado, está encarregado. Entendeu? Na outra, como está mais leve, então rodante de tração, isso já vai fazer mais sentido, porque aí vai entrar no cálculo da tração necessária, da potência da locomotiva, do esforço trator, tá? E aí a gente já vai entender por que esses valores são tão baixos. O importante é saber como é que ele entra no nosso projeto e de onde é que ele vem. Ele vem do próprio parâmetro de resistência de rampa, que é um valor fundamental para determinação do seu esforço trator. Tá bom? E ele é limitado, né? Senão você vai ter que colocar limitado pela própria aderência do contato roda-trilho, limitado pela eficiência energética das locomotivas, uma série de fatores. Tá bom? Eu quero falar aqui um pouco de resistência de curva, porque ela está, de certa forma, vai estar ligada, apesar da gente já ter passado a curva, ela vai estar ligada aí, de certa forma, à minha rampa ferroviária, tá? Por quê? Existe algo que chama, você tem que fazer a compensação, né? Quando a gente determina aquele valor 0,6, ou seja, 6 quilos por tonelada, aquele valor ele passa a ser limite, tá? Então, aquilo que a gente chama de esse binário curva-rampa chama de resistência acidental, que é uma resistência no deslocamento da composição ao longo da sua via. Então, a via vai ter as suas rampas e as suas curvas. A rampa a gente já viu que impõe uma resistência. E a curva também impõe? Claro, né? Por quê? Por que ela impõe essa resistência? O A truque é curva. rígido, né? A base rígida do truque. Ele não... A base rígida. O truque é isso aqui, essa representação que está aqui. Então, o truque é como se fosse um quadrado se deslocando em uma curva. Ele não se desloca. Então, esse friso aqui, lembra quando eu falei o friso vai atacar uma curva mais fechada, ele vai tender a atacar mais a face interna do boleto. Certo? Então, ele ataca muito mais. Então, isso aqui é atrito mecânico, isso aqui é energia jogada fora. Então, você vai ter uma resistência. E essa resistência, ela é justamente indicada por essas duas formulações aqui, empíricas também. Então, eu tenho uma resistência para a locomotiva e uma resistência para vagão em carro, na qual tá, o meu raio é o raio de curvatura, o raio do eixo. É um fator novo, base rígida, que é justamente entre os eixos dos rodeios, para o mesmo truque. Dado que ele é uma base rígida, ele é que vai fornecer a resistência. Certo? Bom, então é o seguinte, se eu tenho uma resistência de curva e a minha resistência acidental, que é a resistência de linha, ela tem um determinado valor, e ele não pode ser ultrapassado, porque aquele valor de rampa máximo, ele é para uma tangente, tá? Na qual eu não tenho ali a minha resistência de curva. E se eu entrar numa tangente, se eu entrar numa curva, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Aí eu quero ouvir Compensar a você. rampa em função da resistência da curva horizontal. Compensar a rampa. Então, significa que eu tenho que reduzir a rampa, é isso? Em função do esforço, né? Que tem um esforço a Exatamente. mais aí, né? Uma Eu resistência a não posso mais. ultrapassar aquele valor. Aquele valor,
a resistência acidental, ele é dos dois pares, curva e rampa. Eu não posso ultrapassá-lo. Aqueles 6 quilos por tonelada é para um trecho de rampa com tangente. Se entrar a curva, bom, se eu manter o mesmo valor para a minha resistência de rampa, ele vai estourar, certo? Porque a minha resistência de curva vai ser acrescida aqui. Ok? Vamos utilizar um exemplo aqui só para o vagão e carro, que geralmente é o mais numeroso, que a gente utiliza para calcular. Então, se eu tenho uma rampa de 0,6, qual deve ser a minha rampa para um trecho de raio 500, para a bitola de 1.600? Qual deve ser a nova rampa? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular primeiro a minha resistência de curva, que é dada também em quilos por tonelada, ou newtons por quilonewton, tanto faz. Tá? Então, veja lá, primeiro vou pegar a minha resistência de curva, calcular essa resistência, subtrair ela da minha resistência de rampa, ou da minha resistência de rampa máxima, ou da minha resistência acidental máxima, e ele vai dar um novo valor de rampa. Tá? Então, esse novo valor de rampa, de resistência de rampa, é o que vai ser utilizado. Quanto que vai dar? A bitola aqui é 1.600? Mas ele usa 1,6, tá? Em metros. Vezes 500, dividido por... 500, o raio é 500, né? Aí, 500. Vai dar 1,6. 1,6. Então, eu tenho o quê? Na verdade, 1,6. um cancela com o outro ali, né? Nem precisa fazer a conta. Exatamente. Tranquilo. 1,6 quilos por tonelada. A gente tem que uma rampa de 0,6 dá 6 quilos por tonelada. Então, olha como a resistência de rampa ela é preponderante em relação à resistência de curva. Você tem 6 para a rampa de 0,6, que é uma rampa baixa. Se fosse uma fosse uma rampa de 1%, seria 10. Então, olha o tanto que é sensível a minha resistência de rampa. Então, enquanto eu tenho 1,6, para a outra eu tenho 6. Né? É muito maior. Agora, qual vai ser o valor da minha rampa em função desse meu trecho que está atravessando uma curva? Qual vai ser a rampa máxima que eu tenho que adotar? Dividido 1,6 dividido por 0,44. E aí? Deu quanto? 0,44. Então, essa é a minha rampa máxima que eu tenho que ter no trecho da curva. Então, no projeto, o que a gente tem que ficar fazendo? Isso é uma parte prática. Você tem que identificar no perfil onde acaba e termina a curva, incluindo a circular, tá? Incluindo a espiral. Isso é algo que eu adoto. Muita gente adota o seguinte: não, como até a espiral você ainda tem raios grandes, faz do meio. Eu fico a favor da segurança. Não vai ganhar muito em termos de cota você colocar no meio ou colocar no início. Eu, para efeito de segurança, eu adoto no início da espiral. Né? Porque a espiral ainda está com uma resistência de curva baixa, porque os raios a cada trecho ainda são grandes. Até ele chegar lá no final da espiral, na qual já vai estar próximo do raio da circular, entenderam? Então, geralmente eu coloco já no início. Então, ele já vai estar com uma resistência muito baixa. Eu já abato ele no início da espiral. Então, o que acontece? No início da espiral, em vez de ter 0,6, eu já passo a ter 0,44%. E aí, quando chega lá no final, eu volto para 0,6. Entenderam? Então, isso aqui é o conceito de compensação de rampa. Porque senão, se eu não compensar, a minha rampa de 6, ela vai para 7,6 quilos por tonelada. Ah, é pouco? Tá. Você vai de 60 toneladas de esforço trator para 76 toneladas de esforço trator. E aí, é pouco? Não, né? Então,
Então, esse abatimento, esse abatimento que se faz nas curvas, ele é fundamental aí para o desempenho e a eficiência da sua composição. Se você não fizer isso, em alguns casos, você entregar uma ferrovia assim, aí alguém foi lá e calculou, 0,6 não compensou, o que vai acontecer? A gente fala, o trem vai agarrar na curva. Ele vai tender a parar. Entendeu? Porque o esforço do trator não está dimensionado. Aí o que acontece? Eu vou ter que colocar mais uma locomotiva, entendeu? Vou ter que gastar dinheiro com mais material, um trem tipo maior. Olha o que entendeu? Então, essa questão da compensação de rampa, ela é fundamental. Eu vou voltar de novo para a especificação da Valec e mostrar uma coisa para vocês aqui. Ele já faz aqui, ó. Estão observando aí minha tela? Não, né? Deixa eu voltar aqui. Estão vendo aí a minha tela? Sim. Então? Sim, sim. Sim. Essa aqui é aquela mesma tabela lá que a gente utilizou lá no projeto Geométrico. Essa tabelinha, quando eu trabalhava lá, eu tinha que seguir ela à risca, eu tinha ela grudada já na minha frente. Por quê? Eu tinha que ficar analisando nos traçados aqui se foi adotada a compensação de curva, a comprimento de espiral. Lembra que a gente calculou, deu o quê? 0,44, né? A compensação? Tá. Então, para cada raio modal, eu tenho aqui a compensação de rampa, na verdade, em função da curva, tá? Em termos percentuais. O valor que a gente calculou é 500, né? Olha só, não está bem aderente ao que a gente calculou? Isso aqui já é a compensação da resistência de curva, tá? Então, para um raio de 528, vamos dar 528,916, a minha rampa máxima, se ela for ela vai ter que ficar com 0,47, é isso, né? Ok? Então, basicamente, a mesma coisa. Tá bom? Entenderam aí o conceito de compensação de rampa? Vamos avançar. Show. Aqui. Bom. Agora foi. Tá. Falando um pouco aqui sobre os parâmetros altimétricos. Bom, aqui é mais números padrão e também falando um pouco sobre a leitura dos dados para que a gente verifique esses dados de altimetria no projeto. Tá? Quais são os elementos que a gente tem que verificar. Então, aqui eu coloquei uma tabela mostrando os valores máximos de rampa nos modais ferroviários aí mais comuns. Tá? Então, por exemplo, se você tem os seus valores de rampa estão em torno de 4%. Tá? Poxa, é um ganho. Né? Ferrovia de carga geralmente não ultrapassa o 1,5%. Tá? Isso é um valor máximo limite. Isso vai depender, a rampa depende da quantidade de carga que você quer transportar e da tração que você quer disponibilizar e da sua eficiência energética, tá? Por exemplo, a Estrada de Ferro Carajás, ela hoje é uma das ferrovias mais eficientes do ponto de vista energético do mundo. Se eu não me engano, guardem esse valor, a eficiência energética está em 2,5 litros de diesel
por tonelada a cada 1.000 quilômetros deslocado. Entendeu? Então, é um parâmetro, eu não sei se é 2, entre 2 e 2,5. É um bom parâmetro. Imagine só, você tendo que deslocar 1.000 quilos ao longo de 1.000 quilômetros e gastar 2,5 litros de diesel, né? Por quê? Porque lá os raios deles são acima de 500, né? E a rampa máxima não é 0,6, não, no sentido carregado, é 0,4, tá? 0,4, por isso que eles conseguem colocar aqueles trens monstruosos, né? E obter essa eficiência energética monstruosa. Ou seja, lógico, aí há de se ver, foi feito um estudo, por isso que é importante o quanto, aliado a um estudo de eficiência energética, um estudo operacional, detalhado, tá? O quanto vai te dar lá o custo de implantação, né? Se você simulando aquele traçado, naquelas condições de rampa 0,6, 0,4, vai te dar, ó, você vai ter esse custo, vai ter esse e esse. E aí, a partir da planilha de simulação, que são dados plano altimétricos, ele vai simular essa operação e vai falar, olha, aqui eu tenho tanto, meu consumo de diesel é esse, minha eficiência energética, e eu recupero isso em tantos anos. Então, é esse jogo que se faz, tá? Então, voltando aqui, para um sistema metro-ferroviário de transporte passageiro, ação distribuída, eu consigo vencer rampas de até 4 tranquilamente. Para a ferrovia de carga, com os trens longos, não mais do que 1,5, né? Com os raios aí mínimos em virtude de superelevação, metro ferroviário 280, 300, ferrovia de carga não menos que isso para a linha principal, tá? 340, e até coloquei aqui para vocês terem ideia, sistema de veículo leve sobre trilhos. De 6 a 7% ele consegue quase uma rampa rodoviária, apesar de ser um veículo ferroviário, e vencer raios de 30. Por quê? Carga menor, velocidade menor, configuração do truque menor, diferente, raios dos rodeios menores. Então, tudo isso aí vai acabar influenciando. Então, veja como o tipo de carga e a configuração do seu material rodante acaba influenciando os parâmetros da ferrovia. E a capacidade também, aquilo que você deseja. Então, geralmente você tem que ver qual que é a sua demanda da sua ferrovia. Né? Porque isso, depois não tem como mudar a rampa e o raio, não tem como alterar. A gente fala, vai pegar uma ferrovia antiga e revitalizar. Olha, é impossível, é melhor construir outra. Tá? É melhor abandonar ou dar outro uso para ela. Você tentar, a não ser que seja pontual, tá? A não ser que seja algo pontual, mas se isso se propaga ao longo de todo o trecho, essas premissas geométricas, esquece. Você não tem como, é melhor fazer uma nova. Entenderam? Então, aqui eu tenho uma configuração de um perfil altimétrico, né? Então, geralmente, você tem a sua rampa, caracterizada pela sua inclinação, e geralmente nos trechos aqui, a conexão de uma rampa com a outra, você tem um elemento que se chama ponto de intersecção vertical ou ponto de inflexão, tá? Então, é justamente o encontro das tangentes das rampas, tá? Mas a gente sabe que a gente não pode fazer dessa forma, a gente tem que ter uma concordância vertical, né? Seria o similar ao como se tivesse uma curva, só que agora no perfil. Então, eu tenho o ponto de curva vertical e o ponto de tangência vertical, tá? Então, essa é a leitura que se faz num projeto geométrico. Isso tanto rodoviário quanto ferroviário, tá, pessoal? Agora, apresento uma figura aqui para vocês desse elemento aqui. Isso aqui é o famoso engate ferroviário, tá? E ele vai ditar muita coisa dentro da ferrovia, tá? Dentro do nosso projeto geométrico, a partir de agora. Primeiro deles são a configuração do nosso perfil altimétrico, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando você faz um projeto rodoviário,
qual que é o parâmetro, qual que é a base, o elemento base na definição de uma concordância vertical em uma rodovia? Alguém pode dizer? Visibilidade. Visibilidade. Parâmetro de segurança. Visibilidade e também estabilidade do veículo, né? Você tem que passar em função da própria aceleração vertical também, né? Se você passar numa concordância muito... É a mesma coisa de você passar por uma lombada, né? Alguma coisa tem um bico. Se você passar ali, você vai voar, né? Então, você perde aí a aderência, o contato do, do, do pneu com o pavimento. Agora, no caso da ferrovia, o parâmetro de visibilidade já não é tão... Não, ele não entra, de forma alguma. Então, qual o parâmetro que se deve ser colocado na definição da concordância vertical para a ferrovia? É justamente a minha integridade dos engates. Tá? Eu tenho que garantir que meus engates aqui possam funcionar de forma adequada, garantindo a segurança e a vida útil deles. Tá? Porque imagine só, esses são os elementos aí que vão unir toda a sua composição. Tá? Imagine o esforço do primeiro engate lá. Né? Imagine uma composição que não tem a tração distribuída. Material rodante, a gente vai ver o que é uma tração distribuída. Imagine que só tem a tração na ponta. Imagine como vai estar o esforço do primeiro engate arrastando toda os vagões, desde o primeiro até o último. Conseguiram entender o quanto de esforço vai nesse elemento? E o quanto esse elemento sofre no deslocamento da sua composição? Porque imagine num trecho descendente. Imagine que a sua composição está descendo lá uma rampa. Como é que vai estar esse engate? Como é que ele vai estar? Vai estar comprimido. Comprimido, né? Imagine. Esse engate, geralmente o nome dele os engates anteriormente, isso lá no início do século, eram de outra forma. Isso foi inventado pelos americanos para evitar acidentes e garantir o engate rápido. Ele é chamado engate mão de amigo, né? O nome dele. Porque se você pegar a sua mão ao contrário da outra, você realmente vai ver, né? Você entrelaçar ela, você vai ver como se fosse esse engate. Tá? Então, ou ele está funcionando tracionado ou comprimido. Aqui a gente não vê, mas na caixa aqui há uma mola, ou um sanduíche de material aço e material resiliente, como se fosse um sanduíche de aço e borracha, né? Na qual ele serve para absorver os impactos aí ocasionados pelo choque de transição, tração e compressão. Então, se eu estiver descendo um trecho ascendente, ele vai estar comprimido. Agora, se eu estiver num trecho descendente, ele vai estar comprimido. E ascendente, ele vai estar tracionado, certo? Agora, imagine toda essa composição aí, trafegando em um trecho e mudando de sinal de rampa. Isso tem que ser feito de forma... Isso pode ser feito de forma abrupta ou tem que ser feito de forma suave? O que vocês acham? E se isso for feito de forma abrupta, o que pode acontecer? Suave é a melhor forma, acho. E abrupta pode danificar e quebrar mais rápido. Engate. Ele vai sofrer um choque, certo? Ele vai passar de uma situação de tração ou compressão, vai mudar essa situação de uma forma muito rápida. Então, você vai ocasionar um choque. Lembre que o choque, pessoal, nunca é algo bom para peças mecânicas. Ainda mais essas peças aqui são feitas geralmente constituídas de ferro fundido, que é um material ligeiramente frágil. Então, apesar de você ter os aparelhos de amortecimento ali,
vai haver choques. Isso aí reduz ou até provoca quebras abruptas nos engates. Então, a concordância vertical ela é justamente para evitar que esses engates sofram esse esforço. Tá? Entenderam? Agora, não entra mais aquele critério da rodovia de visibilidade. Mudou. Entendeu? Então, esse é um dos pontos que eu quero colocar. Estar sensibilizado com os parâmetros da ferrovia e por que que eles são assim, tá? Saber explicar, saber o porquê que ocorre. Porque, de repente, alguém pode falar, não, usa um K de 60, né, um fator lá de concordância vertical de 60, de 100, mas sabendo que o seu engate vai sofrer com isso, tá? Porque esses valores, eles são parametrizados aí, tá? Aqui eu coloquei como é que a gente determina esses valores e quais os parâmetros geralmente que se utilizam, tá? Imagine o seguinte, você tem uma rampa aqui, duas rampas, a I1 e a I2, tá? Então, o fator que vai determinar esses, vamos dizer, me fugiu a palavra, esses parâmetros da concordância, que geralmente é o comprimento da sua concordância vertical, que é o que a gente está interessado. Qual que é esse comprimento? Só que ele é parametrizado, tá? Por exemplo, a AREMA parametria o seguinte, para ferrovias de primeira classe, a curva convexa, né? Geralmente essa situação aqui, 0,1%, que é justamente esse valor aqui por uma corda de 20, tá? Lembra da corda de 20 lá da curva? Aqui é a mesma coisa. Então, se eu tenho uma corda de 20, né, ou seja, se eu parametrizo que desse ponto aqui até esse eu determino que seja 20, então a minha rampa aqui, né, não pode, isso aqui é uma transição, tá, pessoal? Para cada trecho de 20 metros, eu vou ter um abatimento aqui, tá? Ela tem que ser em torno de 0,1% para convexa e 0,5% para côncava, tá? Que é a taxa, justamente, a taxa de variação de rampa para cada 20 metros. Então, a cada 20 metros, eu vou variar a minha rampa até que ela chega num determinado valor. E a formulação para determinar esse L é 20, que é a minha corda de 20, as rampas de entrada e saída, o delta, dividido pela minha taxa de variação, que é justamente essa tabelada. Com isso aqui, eu obtenho o que a gente chama de K. Lembra, o K, eu sempre falo muito no K, na ferrovia a gente sempre tem o valor de K. Então, esse K nada mais é do que 20 sobre a taxa de variação. Então, qual que é o K, por exemplo, para côncava e convexa das ferrovias de primeira classe da AREMA? Então, 20 dividido por 0,1. Isso é percentual mesmo, tá? Então, ele vai ser 200 para a curva convexa e 400 para a côncava. Quem trabalhou aí no projeto da Rumo, projeto geométrico, qual que era o valor que a gente adotava para côncava e convexa? O K. Esses mesmos valores, tá? Então, ela é considerada, padrão AREMA, uma ferrovia de primeira classe. A Valec, por exemplo, ela é um pouco mais conservadora. Ela adota tanto para a curva côncava e convexa 0,03%, ou seja, é menor do que o valor para a côncava, tá? E ainda admite que, por exemplo, você utilize 0,06 para côncava e convexa, ou seja, você pode dobrar esse valor quando você não conseguir encaixar isso aqui, não conseguir encaixar essa concordância vertical em determinado trecho. Então, ele admite até, você pode usar 0,4, 0,5 até 0,06. Fazer um exercício mental. Imagine a situação que você tenha que dobrar isso aqui. Você tem que sair de 0,3 para 0,6. O que vai acontecer? Imagine que eu tenho um comprimento de 200 metros, eu passo a ter um comprimento de 100 metros da minha concordância. Isso é bom? Em que situação eu poderia utilizar isso aí? Poderia fazer essa redução da minha concordância?
Qual a situação que vocês veem? Que já que eu tenho uma margem, o ideal é utilizar o tabelado recomendável. Mas se eu tiver que utilizar, qual situação vocês visualizam aí no desenvolvimento do traçado que eu tenha que reduzir esse comprimento? Se as minhas inclinações ali não foram tão diferentes, das rampas 1 e 2, entrada e saída? Não, isso aqui está indexado à inclinação. Ou seja, eu tenho que entrar com o valor de inclinação, tá? Em alguns casos, eles permitem que, por exemplo, devido à diferença de inclinação, por exemplo, se for menor do que 0,1%, né, a inclinação, ou delta, você não precisa nem usar concordância. Pode acontecer, tá? No caso da Valec, acho que é 0,2% a diferença, você não precisa utilizar. Porque às vezes a diferença entre o P e V seco e dá uma flecha tão minúscula que você pode ignorar. Mas esse não é o fator, não. Eu estou falando em termos de você ter campo para você poder reduzir esse comprimento. Porque se você reduz aqui, você passa de 0,03 para 0,6, o que vai acontecer? Isso aqui vai tender a reduzir, né? Quanto maior isso aqui, menor o seu comprimento da concordância. Então, pergunto, em que situação, qual o ganho que eu vou ter usando isso aí, em alguma situação de projeto? É um exercício, isso é vocês pensarem. Em alguns casos, por exemplo, eu não posso, a gente vai ver discutir condicionantes específicos, eu não posso ter a minha curva vertical em certos trechos da ferrovia. Por exemplo, trecho de MV, eu não posso ter concordância vertical, né? Porque senão eu não nivelo ele. Outro trecho que também não é bom ter concordância vertical. O pessoal de OAE está aí, eu posso ter rampa, mas geralmente eu evito concordâncias verticais em trecho de OAE. Evito, eu posso ter, em alguns casos específicos, mas eu evito. Imagine um trecho que a minha concordância esteja entrando na OAE. Então, de repente, se eu utilizar isso aqui, eu reduzo e ele sai. Entendeu? A gente já teve que utilizar isso aqui várias vezes, né? Por exemplo, a gente tem que ir até o admissível para poder conseguir encaixar essa rampa de forma que ele não entre na obra de arte especial, não entre na entrada de um pátio, de um desvio de cruzamento, entendeu? Às vezes você não tem espaço, então geralmente a gente utiliza, mas no mais a gente sempre utiliza o valor convencionado aqui, tá? Por exemplo, a Vale já utiliza, assim como a Rumo, já utiliza os mesmos padrões, o mesmo padrão da Arena, tá? Só a Valec que é bem mais conservadora. A Valec, geralmente, ela, tirando a superelevação, ela é bem conservadora nas condicionantes dela. Tá bom? Então, pessoal, ficou alguma dúvida com relação à concordância aqui? Então, o que acontece? Por que eu tenho valores, só um último comentário, diferentes para côncava e convexa? Por que eu tenho valores para côncava, que é o contrário dessa, ou seja, uma situação de vale, não de pico? Por que eu tenho valores mais conservadores para côncava e menos para convexa? Essa eu não vou responder, tá? Quero que vocês pensem um Eu pouco. acho que Sim, diga, Cláudio. no caso de uma curva côncava, dando algum problema no engate, pode acontecer até colisão dos vagões, né? O que não aconteceria na convexa. Acredito que não, da situação, né? Das rampas. Tem a ver também, porque é o seguinte, numa situação de vale, por exemplo, na qual você vai para um trecho de côncavo, os engates estão comprimidos e passam a ser tracionados. É uma situação pior do que o contrário. Tá? Imagine algo que esteja comprimido e, de repente, ele dá um tranco de uma vez, como se fosse uma corrente.
né? Mas no caso do côncavo, não. Você vai de um trecho que está tracionado para gradualmente você vai comprimi-lo, entendeu? Então, de certa forma, os aparelhos de amortecimento podem garantir maior integridade do engate, o que não acontece às vezes no côncavo. Vai tudo para aquele trecho metálico lá do engate. Então, por isso que se faz essa distinção. Tá bom? É justamente o que justifica. Então, o que vai justificar, o que eu quero colocar para vocês é que o que justifica os valores de comprimento de transição, no caso da ferrovia, transição vertical, é justamente a integridade dos engates. Tem outros parâmetros com relação ao perfil, mas a gente vai discutir um pouco à frente. Tá bom? Vamos falar um pouco aqui, voltar para a superelevação, tá? Bom, a gente já discutiu inicialmente, a gente já discutiu toda a formulação da superelevação ferroviária, né? Já sabe para que serve. Agora a gente vai discutir alguns parâmetros que, com relação a você fazer realmente a implantação da sua superelevação. Lembrando que aquela formulação que a gente fez é uma formulação teórica. Aquilo geralmente, pessoal, não é, a não ser em casos, por exemplo, trem de passageiro, que é mais leve, centro de gravidade baixo, uma série de coisas, você pode até adotar a teórica. Mas geralmente você tem que fazer uma pesquisa do que vai ser transportado, o tipo de vagão, o tipo de carga, para você determinar o seu centro de gravidade. E, além de tudo, procurar o seguinte, vocês estão observando aqui, os valores de superelevação são limitados pela estabilidade da composição e, geralmente, adota-se um valor de 10% da bitola, valor máximo. Então, lembra, qual que é o valor máximo da minha superelevação? É 10% o valor da bitola. Se eu tenho uma bitola de 1.600, de 1,6, 1.600 milímetros, então a minha superelevação vai ser 160. Lembra quando foi feito o cálculo para 500, deu 161, não foi? Eu poderia usar 161? Não, eu tenho que agora utilizar um valor menor. Se eu chegasse, por exemplo, 200, eu não poderia utilizar 200, eu teria que utilizar 160. Já tendo em mente que isto vai reduzir o quê? Se eu posso estar limitado a minha bitola de 10%, o que eu vou ter que perder? O que eu vou ter que reduzir? Eu vou ter que aumentar no meu projeto? Dado que a minha bitola ela é limitada a 10%, ou minha superelevação é limitada a 10% da bitola. O que eu vou ter que abrir mão? Esse seria o termo. Alguém responde. Voltem lá para aquela equação do início lá. Vou poder ter o mesmo raio? Vou poder ter a mesma velocidade? Não, né? Você limita ali o raio, né? Oi? Você Eu vou ter que limita o mexer. raio, né? Vou ter que. Eu vou Já ter que você que. tem que garantir sua velocidade de projeto. Eu vou ter que mexer no raio. Daí, agora a gente começa a compreender por que os raios da ferrovia são aqueles em torno de 300, 500. Porque se eu tenho valor limite de superelevação, depois a gente vai ver que até a teórica bate mais ainda, certo? Então, se eu tenho a minha superelevação já limitada e a minha velocidade operacional lá determinada, então eu tenho que mexer no raio, né? Então aí eu já começo a entender, opa, aquele raio de 8 não é o material rodante, não é a inscrição dele na curva que vai me limitar, mas sim a limitação da minha superelevação, que 10% eu garanto a estabilidade aí da minha composição. Acima disso, não. Né? Isso vale uma crítica, por exemplo, a Valec utiliza 160. E mesmo 160 não é correto, isso é um valor de referência máximo. A depender
também do tipo de material rodante. Tá bom? Então, aqui a foto de um trecho de superelevação. Aqui a gente até pode ver uma particularidade aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, nos dormentes, esses elementos aqui, ó. Isso já é algo preparado para uma futura bitola mista. Eu acho que, nesse caso aqui, vai demorar muito a ocorrer, mas... Então, é uma preparação. Basta você inserir o trilho aqui, né, colocar todos os elementos de fixação, a gente tem uma bitola mista. No caso, a externa larga e a interna métrica, né? Bom, a gente viu essa relação aqui já no início, eu não vou, talvez, nem comentar ela, a dedução dela, a gente já viu. E indicando o seguinte, ela tem uma restrição prática, pois na situação real, na circular, haverá vários tipos de composições. Trens mais lentos, mais rápidos, passageiros leves, de carga pesada. Dessa forma, é necessário calcular um valor de superelevação prática. Tá? Então, entrando aqui um pouco, a gente já tem, essa é a formulação da superelevação prática. Já no modelo, existem outros, tá? Eu aconselho vocês a verificarem o material que eu deixei lá, que chama Superelevação, um artigo bem interessante, na qual lá ele faz uma comparação dentre as várias metodologias de superelevação adotadas. Né? A superelevação, pessoal, é muito importante, porque ela é que determina o raio que a gente utiliza. Né? Por exemplo, na especificação da Valec, tem lá os raios modais. Nas outras especificações, se você for, a da Vale eu deixei lá também, se vocês, a da Vale ela é interessante, uma curiosidade. Se vocês olharem a especificação da Vale, que eu deixei, acho que ela é CP, ela começa com CP e uma numeração. Ela é uma especificação geral de projeto. Ela tem lá geométrico, terraplenagem, drenagem, toda a parte de estudos e tudo mais. Mas ela não faz uma menção a qual raio que você utiliza, né, que você deve utilizar. Você tem que calcular a partir dos valores de superelevação e velocidade que você deseja utilizar. Entendeu? Então, ela não lista, ela não cataloga os raios, nem dá uma formulação do raio, tá? Ela simplesmente, lá no capítulo de superelevação, ela determina a forma que você tem que utilizar em função da velocidade, em função da superelevação. Entenderam? Bom, aqui, a minha superelevação prática, aqui já vai ser prática, ela vai depender da formulação da superelevação teórica. Esta aqui é a mesma, tá? Só que ela vai ser abatida de um valor, tá? Que vai depender da bitola e principalmente do H, que é justamente a altura do centro de gravidade do meu material rodante. Lá no Brina tem no livro do Brina, que eu deixei para vocês lá, se eu não me engano, não me recordo a página, mas se vocês forem no índice lá na parte de superelevação e curvas, vocês vão encontrar a dedução dessa formulação. É bem interessante. Se alguém quiser dar uma olhada, como ele chegou nesses valores, nesses parâmetros. Então, significa que, em função da bitola, bitola, da altura do seu centro de gravidade e de um N, que é um fator de segurança. Geralmente, eles adotam 5. Empírico também, a boa prática indica que esse fator de segurança pode ser 5. Pode ser menor? Pode, aí geralmente você tem que saber o que está fazendo. Mas geralmente a literatura recomenda 5. E esse D, que é justamente o jogo do deslocamento do centro de gravidade que ele pode ter. Geralmente a literatura também adota 10 centímetros, tá? Mas o que é esse 10 centímetros? É o acúmulo de todos os deslocamentos, né? O deslocamento da própria folga do friso para o trilho interno, né? Dos mancais, dos mancais de rolamento, não, das molas do truque, né? Da própria caixa do truque. Então, geralmente, esse valor está em torno de 10 centímetros. Tá? Porque, na verdade, ele influencia. O seu centro de gravidade passa daqui para cá. Então, você tem que fazer um abatimento. Tá bom? Bom, então é o seguinte. Quem tiver curiosidade, depois
pegue aí geralmente, a gente vai ver uma tabela aqui na qual ele fez esse cálculo e fez a comparação entre várias metodologias de cálculo de superelevação prática. Há outros, tá? Esse aqui é o mais usual e recomendado, na qual você vai ter o trabalho aqui é saber qual é o centro de gravidade do seu material rodante. Isso não é um cálculo fácil. Você tem que calcular de cheio, vazio, entendeu? Porque ele cheio é uma coisa, vazio é outra. Se é combustível, se é grão, se é minério, tá? Então, geralmente com a ajuda do fabricante, isso aí pode ser determinado, e com a situação dele cheio, tá? Então, geralmente, numa ferrovia, quando você tem um transporte de carga novo, a engenharia vai ter que pegar a situação daquele material rodante, daquele vagão, até mesmo da locomotiva, e verificar se aquela situação vai gerar uma condição segura para a superelevação estar implantada na sua via. Entenderam? Então, não é só chegar lá e colocar o vagão, não. Tá? A engenharia tem que chegar lá e participar e verificar, olha, ele pode circular em segurança dadas as condições de superelevação que a gente tem na via. Se for imperativo que ele tem que circular, né, o que vai acontecer? Você vai ter que modificar a sua superelevação, botar niveladora e socadora no trecho, para ela poder dar uma nova configuração de superelevação, dado que ela pode ser alterada, dados os limites que a gente tem. Entenderam? Tá? Outro parâmetro aqui para superelevação prática é com relação ao conforto do passageiro, tá? Então, na dedução que o Brina faz, ele utiliza um valor de 0,6 metros segundo ao quadrado para aceleração não compensada, ou seja, aquela que o passageiro vai sentir, né? Ele vai sentir uma aceleração, ela não vai estar compensada pela superelevação, entendeu? Mas a superelevação vai tentar combater isso aí até um limite. Então, esse limite é justamente isso aqui. Inclusive, essa formulação, ela acaba, às vezes, se sobrepondo à de estabilidade, em alguns casos, a depender do centro de gravidade, tá? Porque ela leva em consideração mais o conforto do passageiro. Bom, aqui eu coloquei, na verdade, o que interessa, tá? Naquele artigo que está lá, eu peguei uma parte que acho que é a parte mais importante, que são as equações das superelevações, né, prática e teórica que a gente pode adotar, geralmente mais usuais. Se vocês observarem aqui, eu tenho critérios empíricos e o racional. O racional, geralmente, está colocado aqui como o método utilizado aí indicado pelo Brina e desenvolvido pelo Schwann, que é esse da superelevação teórica a partir do centro de gravidade. Tá? Uma diferença aqui, que eu até chamar a atenção, esse B é de bitola. E percebam que ele insere mais uma coisa aqui. B. Tá vendo? Ela diferencia um pouco daquela equação anterior. O que é esse Bzinho aqui? Esse Bzinho é a largura do boleto do trilho. Porque agora, na consideração aqui, dá uma diferença pouco mais. Alguns usam a bitola, uns usam o eixo do trilho. Lembra quando eu falei, olha, a Valec, em vez de usar a bitola, ela usa o eixo do trilho. Então, se você acrescentar o B, que é a espessura do seu boleto, né, você praticamente está transferindo a bitola para, na verdade, a distância entre o eixo dos trilhos, que são coisas diferentes. Tá? Não confundir. Uma coisa é a bitola, uma coisa é a distância entre o eixo dos trilhos. Tá bom? Então, aqui ele inclui o parâmetro da distância do eixo dos trilhos, apenas acrescentando a espessura do boleto, né? Bom, então é o seguinte. Para os itens A, B e C, ele adota o seguinte. Ele faz um abatimento da velocidade de projeto. Vai calcular a superelevação prática. Ou seja, ele aplica a nova velocidade na equação teórica. Entenderam? São metodologias também aqui. Ele pega
ou é 2/3, ou é 3/4, ou é dividido pela raiz de 2, tá? Ou então, simplesmente, a superação prática é 2/3 da teórica, tá? São métodos empíricos. E o racional, que aí já vai levar em conta o centro de gravidade, né? Ou seja, nenhum desses aqui, eles apenas fizeram abatimentos na velocidade e na superelevação. Esse método racional já levou em consideração bitola, a deflexão, e o centro de gravidade, que é importante. Tá bom? Então, nessa tabela aqui, a gente observa que para cada bitola, inclusive, e para cada raio, ele fez um comparativo. Ele pegou a teórica, que geralmente vai ser a maior, e fez qual que seria a... Fugiu da cabeça. Qual que seria a superelevação adotada? Vocês podem observar que todas aqui a teórica é sempre a maior. E assim há um abatimento da superelevação, inclusive, né, para raios acima de 1.000, ou entre 800 e 1.000, ao caso que não há, você não coloca superelevação, tá? Ou não colocaria, tá? Isso em função do cálculo, tá bom? Então você sai, por exemplo, aqui para uma bitola larga de 140 para um raio de 600, para apenas 28. Isso aqui, ele colocou uma situação, ele deu condições iniciais, por exemplo. Se vocês olharem lá no artigo, ele considerou uma altura do centro de gravidade de 2,2 metros, que é relativamente alto. Tá? Então, houve esse abatimento aqui do, do abatimento da superelevação. Tá? Agora, o que ele fez? Ele pegou e plotou esses valores em um ábaco aqui, um gráfico. E lembra que para a bitola larga a gente não pode ultrapassar o valor de 160, 10% da bitola. Então, o que chegar até aqui, eu não posso ultrapassar, eu tenho que ir até aqui. Certo? E, além de tudo, há valores mínimos. Tá? Valores mínimos. Já vi algumas ferrovias adotarem 10, outras 20. O mais usual é superelevação para trabalhar, é isso aqui. Tá? E ele até colocou aqui, no caso as curvas para cada situação de cálculo. No caso, o critério de segurança, que é o racional, olha a margem que ele tem aqui. Então, eu tenho lógico, acima de 600, eu tenho que colocar 20 para tudo. Né? Para aquele caso, com o centro de gravidade 2,2 metros. Então, eu tenho apenas isso aqui para trabalhar. Essa é a minha superelevação. E olha como ela se distancia bem da teórica. Né? Quanto você tem que colocar valor de superelevação até para 3.000. Tá? Então, como eu disse, em função em raios de 2.500 e 3.000, você adota mínimo. Tá? Com grande chance de não errar. Agora, para valores abaixo disso, aí é bom estudar, fazer a comparação dos métodos e verificar principalmente qual centro de gravidade que a gente vai ter que trabalhar. Tá bom? Por isso que é importante o conhecimento do material rodante. Tá legal? Ficou alguma dúvida nisso aí, pessoal? Eu aconselho quem tiver interessante lá, então ele vai dar todas as premissas que ele adotou para chegar nesse ábaco. Tem inclusive o ábaco também lá para a bitola métrica, tá? Ele fez para as duas situações. Bom, vamos falar agora, vamos deixar um pouco de lado raio, curva, superelevação. Falar um pouco aqui de forma até rápida, porque o nosso tempo está acabando, de entrevia e gabarito, né? Que é um parâmetro geométrico que tem que ser respeitado também na nossa ferrovia. Não é seção tipo, tá, pessoal? É o gabarito, aquilo que a gente tem que deixar livre, né? Para a travessia da nossa composição ferroviária, né? Que é a distância vertical mínima de qualquer obstáculo deve estar no topo do boleto do trilho, isso aqui no caso de gabarito vertical. E distância mínima de qualquer obstáculo em relação ao eixo da via.
gabarito transversal, tá? Bom, aqui eu coloquei algumas situações que o gabarito aqui, um gabarito usual que se utiliza aí bastante, por exemplo, o da Valec 720. Eu, minha opinião, acho um gabarito relativamente exagerado. Mas há de se pensar o seguinte, esses são os tipos aqui, eu até fiz questão de plotar aqui, o gabarito de uma locomotiva, de um vagão gôndola aqui de minério e de um vagão graneleiro, um Hooper. Observe o seguinte, essa envoltória aqui é justamente o gabarito. Observem que o gabarito aqui está bem considerável em relação ao que eu diria a caixa aqui dos meus veículos, certo? Concordo? Mas a gente há de se pensar que na ferrovia, você pode ter situações que futuramente você tem que aumentar o seu gabarito, colocar um material rodante maior, ou que essa ferrovia sirva para situações que são não programadas dentro do projeto da ferrovia. Tá? Para vocês terem uma ideia, quando alguém faz uma ferrovia nos Estados Unidos, você tem que submeter o exército também, o exército americano. Tá? Porque lá as ferrovias são estratégicas também. Você, às vezes, pode transportar alguns equipamentos militares que, a depender da dimensão, você não pode, talvez, colocar isso como se fosse o seu dia a dia. Então, imagine que ele vai transportar um equipamento maior e você não tem gabarito. Pronto, aí já está, né? A coisa já está feita. Então, na época, quem fez a especificação da Valec com relação, eu não sei, tá? Eu não estava participando na época, eu não sei de onde saiu o 720. Eu até imagino que a gente vai ver agora, mais à frente, de onde que saiu isso aí. Mas imagine o seguinte, alguém já estava pensando que, de repente, poderia ser algum vagão especial transportando uma peça maior, né? Ou, às vezes, uma própria locomotiva embarcada, ou um próprio vagão embarcado, ou uma peça mecânica de dimensão maior. Então, há de se pensar nisso também. Não é só, de repente, por exemplo, está vendo essa foto aqui desse túnel? Olha a envoltória dele, exatamente aderida aqui, aqui ele não pode nem balançar, né? Se você tiver alguma folga na mola ali, ele pega na parede do túnel, né? Sendo que aqui, ó, a gente está com um gabarito aqui de túnel. Aqui, esse laranja, a gente pode ver a locomotiva, mas está vendo que a envoltória aqui de um gabarito de maior está bem considerável para o túnel, né? Mas aqui é uma situação que você vai ter só aquele trem passando ali, um trem de passageiro. Então, você pode trabalhar com esse tipo de situação, porque isso é economia. Mas quando a gente está tratando de uma ferrovia, que às vezes ela é tronco, que às vezes ela é fundamental, ela é estratégica, então a gente tem que se pensar nisso um pouco. Tá bom? Tanto com relação ao gabarito vertical quanto transversal. Eu coloquei aqui uma coisa, duas locomotivas, geralmente é algo bem robusto, e aqui uma entrevia usual, por exemplo, a Valec usa 4,25, a Rumo já usou 4,5, a Vale usa 5. Né? Isso aqui é em virtude da segurança que você possa ter, porque ela já não adota, se você fosse colocar 2,50, né, você já teria que adotar aí pelo menos os 5 metros, que a própria Vale adota, e você garantiria o gabarito. Mas nos casos, por exemplo, a Vale e a Rumo adota 4,25, 4,5, tá? Porque não é mais um elemento fixo, é um cruzamento de trem, na qual você pode até, alguém pode ficar no meio aí do, não é bom, tá? Eu conheci mais um caso aí, um colaborador lá da Vale, quando eu fui visitar lá o terminal de Porto da Madeira, ele falou que uma vez ele teve que ficar no meio de dois trens da Vale, dois trens de 3.300. A sensação é tão horrível, a sensação é que qualquer hora algo vai pegar em você. Então ele abaixou, ficou quietinho e durou um tempão, né? Até eles dois se cruzarem. Então não é uma coisa muito saudável, não. Então, mas pode se permitir sim, tá? Então a entrevia é um parâmetro básico, entrevia mínima, tá? Mas pelas novas especificações aí da BNT, o pessoal já está tentando normatizar
essa entrevia em função do gabarito, em função do deslocamento do gabarito, principalmente em curvas, tá? Porque quando o trem depende do comprimento dele, ele descreve uma curva, a gente fala que ele incha, né? Porque a ponta dele, quando ele descreve uma curva, o truque gira, mas a caixa não. Então, essa entrevia acaba reduzindo. Então, a normatização da ABNT, a nova NBR, ela prevê isso aí, que você tem que também descrever o caminho da envoltória da caixa, né, para definir a sua entrevia mínima. Tá bom? Falando aqui um pouco de entrevia, por que que ela é importante, tá? Ela é importante para a ferrovia nos pátios, nos desvios de cruzamento, tá? Aqui a gente observa a foto de um, na qual, aqui, se eu não me engano, essa aqui é a via principal, e essa aqui é uma via de desvio de cruzamento, ela está onde está essa locomotiva. E as outras estão um pouco maiores, porque às vezes já são um trecho de pátio, um trecho de manutenção. Então, geralmente a entrevia, a gente tem que consultar qual tipo de equipamento você vai ter lá no meio, tá? E qual critério de segurança você deve adotar, qual tipo de serviço que você vai ter. Entendeu? Porque aqui às vezes vai estar circulando pessoas, então você não pode adotar 4,25, você às vezes tem que colocar maior. Esse 4,25 às vezes é para entrevia mínimo. Mas, por exemplo, na elaboração de um projeto de pátio, você vai ter que conversar com a operação, você vai ter que ver qual tipo de equipamento que possa vir a ser instalado aqui no meio, tá? Então, a gente vai ver lá nos últimos módulos, lá no final do curso, alguma noção de pátios e desvios. Então, a gente vai debater isso um pouco mais, tá bom? E esse elemento aqui, ó, quero chamar a atenção para ele, dessa foto. Opa. Esse pontinho amarelo aqui, parece um copo que alguém esqueceu. Isso aqui é o que a gente chama de marco de segurança de entrevia, tá? E é bom que se respeite. Significa que, a partir daqui, vocês podem ver que há uma confluência aqui das vias, né? Vai chegar no MV lá no final. E nesse ponto, a partir disso aqui, a entrevia já não é mais a entrevia mínima, tá? Então, daqui em diante, a gente já não garante mais o gabarito. Então, o que quer dizer isso? Que todo veículo estacionado, em uma linha ou outra, ele tem que estar daqui para trás, tá? É muito importante se atentar a isso. Mesmo que alguém ache assim, quando eu estava no metrô, em Brasília, na manutenção, aconteceu um caso similar. O piloto, lá no pátio, lá de manobra de Águas Claras, tinha um trem estacionado fora do marco, ou seja, estava avançando no marco. O piloto vinha no sentido contrário, o outro, ele precisava jogar um trem lá para a linha de manutenção, e ele viu o marco de entrevia, pô, avançou. Em vez de ele chegar e falar, olha, se comunicar, né? Ele viu mais ou menos assim, passa, né? Passou? Não, não passou. Danificou as duas caixas dos trens, danificou a estrutura, danificou o equipamento elétrico, uma bagunça. Prejuízo, para consertar as duas, quase R$1 milhão. Né? Só porque alguém falou, ferrovia, né? A ferrovia não dá para brincar muito com ela, porque não, à toa que a gente fez aquele treinamento lá, né? O Davi, o Luiz também lá do Benhoff. Tinha umas coisas, às vezes a gente podia falar assim, pô, mas isso é ridículo, né? Esse tipo de situação. Mas às vezes se exige mesmo, tá? A própria Vale, ela é muito rigorosa quanto ao critério de segurança operacional. Né? Se a gente for chegar a falar um pouco sobre regulação, a comunicação, a forma de se comunicar, a forma de comunicar qualquer coisa, a forma de proceder é muito normatizada. E se você sair, aqui é a advertência na segunda justa causa. Então, não dá para brincar, tá? Então, porque o prejuízo financeiro, o prejuízo de interrupção operacional é muito grande, tá? Então, é o que eu queria deixar com relação à Opa, desculpa. Sim, Davi. Até porque eu ia até comentar porque essas locomotivas elas não param fácil, né? Não para fácil. O atrito entre roda e trilho é muito baixo, né? Não consegue não para fácil. E, além de tudo, a inércia de uma coisa dessa é muito grande. Imagina você parar um trem de 10 mil toneladas, quanto tempo demora
a uma velocidade de 60 km por hora. É que nem passagem em nível, né? O trem vai... O maquinista, ele simplesmente aciona o freio de emergência e espera. Não tem mais o que fazer. Até mesmo prefeito, por exemplo, porque depois ele é acionado criminalmente, ele matar alguém, blá, blá, blá. A primeira pergunta, você acionou o freio de emergência? Acionei, mas eu sabia que eu não podia fazer nada. Entendeu? Então, a inércia disso, a massa envolvida é muito grande. Tanto para a aceleração de um trem desse, ele demora a acelerar. E para a frenagem também, demora. Tirando, por exemplo, quem anda de metrô sabe que ele acelera de uma forma muito rápida. Mas aquilo é outro parâmetro. Ali a gente vai, quando a gente vai discutindo material rodante, a gente vai discutir por que ele é dessa forma e o trem de carga não é. Tá bom? Então, mas assim, a inércia é muito grande. Então, por exemplo, se alguém para depois do marco, para ele poder dar uma ré, não é simplesmente você dar uma ré no carro, tá? Você tem que parar, aí você tem que comunicar que você saiu do marco, todo mundo para bloquear o trecho ali, aí vai ter que ligar o reverso, tracionar devagar até ele sair da inércia, demora. Entendeu? Por isso que as operações aí, às vezes, são bem críticas e tem que tomar bastante cuidado. Tá bom? Falando agora um pouco de gabarito vertical, lembra que eu falei sobre aquele gabarito exagerado de 720? Uma das motivações desse gabarito maior, porque dado que lá a gente tem em torno de, para locomotiva, se eu não me engano, era 3 metros e pouco, né? Deixa eu voltar aqui um pouco. Não, 4 metros e 73. E eu tenho um gabarito de 720. Às vezes é por conta desses caras aqui, ó, que isso é muito recorrente nas ferrovias, transportarem container. A carga containerizada hoje, ela vai ser, o dia que a nossa malha, se Deus quiser, ela estiver bem integrada, vai ser muito comum a gente ver esse tipo de composição aqui, carregando vagões duplos, ou containers duplos, tá? E uma coisa, eu queria até que vocês pegassem e fizessem, por exemplo, uma conta aqui. Se a gente tem um container aqui, a gente tem um container de 20 pés, que é o comprimento, e tem até de 40, que são esses, geralmente os maiores aqui, que geralmente ocupam a maior parte dos vagões ferroviários adaptados ao transporte desse tipo de container. Então, se eu tenho 2 containers duplos aqui, eles têm uma variação, eles chamam do standard e do high core. Se eu pego aqui 2,90 metros, arredondando, e coloco um em cima do outro, mais 1,50 m, eu chego aí a quase os 7 metros, né? E, além de tudo, eu tenho que ter uma folga lá em cima para não comprometer Eu geralmente não é bom fazer tudo muito justinho, né? O gabarito vertical, tá? Então, eu já chego muito próximo da altura de um gabarito necessário aí que a gente utiliza, tá? Mas isso aqui é para um vagão plataforma, né? Que é razoavelmente bem parecido com esse que está na foto. Esse aqui deve ser na Índia. O que se está utilizando hoje é esse vagão rebaixado, tá? Esse tipo de conformação, a gente vai ver em material rodante, chama double stack. Você tem 2 containers empilhados um sobre o outro, tá? E aí um deles, ele é feito aqui de uma forma que o truque fique no meio e ele coloca uma barra mais rebaixada aqui e você rebaixa o seu container. Você deixa ele em ponto mais baixo. Em que isso é bom, além do gabarito? O que isso facilita aí para... O que vocês acham de um desse circulando e um deste aqui, um vagão plataforma, relativamente mais alto? O que isso vai impactar aí? Além do gabarito vertical, lógico. Centro de gravidade. Centro de gravidade. Vai ficar mais estável, né? Então, poxa, um desse aqui, poxa, o centro de gravidade aqui, eu acho que a superelevação aqui, as velocidades devem ser bem reduzidas, porque a estabilidade desse troço aqui é bem comprometida. Agora, esse aqui, você já tem uma melhoria na situação. E este aqui, geralmente, é o que está imperando, tá, pessoal? Que é o double stack rebaixado, tá? E não mais o plataforma. Este aqui vai oscilar em torno de um gabarito entre 6,20 e 6,50. Não necessitaria também daquele gabarito de 7,20. Mas, como eu disse, você não pode prever tudo na ferrovia. A ferrovia, às vezes, é um elemento
estratégico na qual você, de repente, possa ter hipótese de transportar outro tipo de carga, se não é aquela carga usual. Tá? Então, às vezes, um gabarito, prever um gabarito maior, pode ser mais saudável. E uma pergunta, em que o gabarito vertical, principalmente o vertical, vai influenciar aí para a gente, no nosso projeto? Túneis, viadutos, né? Passagem de... Viadutos rodoviários, né? Ou passagens inferiores, né? Passagem superior, né? Com aquela caixa aqui, então, ele vai interferir isso aí. Realmente você trabalha com um gabarito menor, isso é custo a menos, né? Então você tem que ver, olha, eu vou trabalhar só com esse tipo de carga aqui, eu não quero, vou trabalhar com um gabarito menor, né? Mas de repente, olha, já que as ferrovias são concessionadas, de repente você, como um operador ferroviário, você determina lá, não, meu gabarito vai ser 6, né? Eu só vou transportar grão, né? Ele já cabe bem aqui para o meu graneleiro aqui, que tem 4,30, deixo mais uma folga para uma, dá, tranquilo, 6 metros. Mas, o que pode acontecer? Chegar lá na NTT e bater, falar, não, né? A ferrovia é uma concessão, de repente, isso aí pode... E eles podem, de repente, bloquear isso aí e falar, não, você vai ter que fazer com 7,20 ou 7 ou algum outro valor. Entendeu? Ela que vai regular, de certa forma. Ok, pessoal? Aqui, vou falar, acho que está quase finalizando. Vou falar um pouco aqui sobre o comprimento virtual. Só uma... Eu queria ver se desse... Faz o seguinte, eu queria ter feito um exercício com vocês de comprimento virtual. Eu não vou poder fazer dado o tempo. Mas, assim, vamos ficar acertado o seguinte. Se der tempo, lá no final do curso, a gente vai ter aí um ciclo de algumas... Eu posso fazer até no civil, né, com uma aplicação também, de repente pegar os dados do civil. E a gente trabalhar um pouco sobre como é que a gente trabalha os dados para definir um comprimento virtual. Por enquanto, eu vou dar só a utilidade dele, como é que a gente calcula, tá bom? O comprimento virtual, eu busquei lá está na literatura, mas o documento que embasou, inclusive, a forma com que está aqui, com os índices, as nomenclaturas, foi o material que está lá, que eu disponibilizei, que é o estudo, a ISF, não sei se é a 205 ou 209, de estudo de traçado do DENIT. Tá? Então, dei uma olhada lá, é bem interessante, e na qual vai estar lá a formulação e a utilidade do comprimento virtual. Tá? Mas, vamos vir aqui. O que é o comprimento virtual? Para que ele serve? Bom, ele foi uma formulação empírica, foi elaborado por esse engenheiro aqui, Carlos Stevens. A finalidade é, a partir dos dados básicos do traçado, plano e altimétricos, só precisa da planta e do perfil, obter um traçado equivalente em sua extensão. Como se o traçado... Oi? Eu não sei se é para mim, mas é que está congelado no slide do entrevista. Não sei se é aqui para mim. Agora passou. Agora foi? Acho que é a minha conexão que está lenta aqui. Todo mundo está vendo aí o comprimento virtual? Agora foi. Tá? Ok. Então, você pega o seu traçado real e aplica o comprimento virtual. É como se ele fosse fazer o seguinte, ele pega todo o seu traçado e faz uma equivalência como se ele tivesse em tangente e em nível. Tá? Ou seja, você vai obter um traçado maior. Óbvio. Né? Então, imagine uma composição a cada quilômetro que ela vai cruzar, né, num traçado real, ele vai obter um valor, um delta a mais. Né? Ou seja, ele faz uma equivalência. Isso serve para quê? Bom, isso serve para você fazer comparativos de traçado. Tá? É uma forma rápida, é uma forma que até pouco tempo, antes das ferramentas de simulação operacional, na qual você tem várias ferramentas aí, que você utiliza, assim, essas são definitivas para você verificar velocidades no trecho, velocidades por ponto, velocidades médias,
e consumo e eficiência energética, tá? Porque ela verifica ao longo de todo o traçado. É como se você ligasse a sua locomotiva, a sua composição, e descrevesse lá. Aí você vai ter a velocidade em cada trecho e o consumo energético em cada trecho. No caso do comprimento virtual, isso é mais direto, tá, pessoal? É uma forma direta de você fazer comparativo de traçado. Você está lá estudando traçado, você está entre um e outro, tá? Imagine que, vou escolher o mais curto. Mas será que esse mais curto é mais curto mesmo? Né? Será que esse traçado, imagine um com 88 quilômetros e outro com quase 95, será que esse de 88 é relativamente mais vantajoso do ponto de vista operacional do que aquele traçado de 95? É isso que o comprimento virtual faz. Ele faz uma equivalência entre os dois. E aí sim, esse comprimento virtual, esse novo comprimento, aí sim, imagine que o de 88 chegou a 110, né? E o de 95 chegou a 109, né? Então, aí sim, poxa, agora, poxa, como por exemplo o custo de implantação, mas aí você já tem o norte, saber que aquele traçado, mesmo menor, do ponto de vista operacional, ele dá um comprimento maior, às vezes, tá? E isso é a correlação que o comprimento virtual faz, tá bom? Então, a formulação é essa aqui. Esse LV1 é o seu comprimento virtual que você vai ter no final, tá? O seu L0, comprimento real, ou seja, aquele que você tem pegando a estaca final menos a inicial, tá? O comprimento do seu traçado que você desenvolveu. E aí você tem essa formulação onde o K é um parâmetro em função da bitola e da base rígida. Então, aqui ele já leva em consideração a bitola. Tá? Então, olha só. Por que leva em consideração a bitola, hein? Você já sabe aí um pouco, a gente já viu. Por que ele faz essa consideração da bitola? E aí? Esse K, esse parâmetro K, é em função da bitola. Bitola maior, vai ter um K maior. E, consequentemente, vai me dar um comprimento virtual maior. Lembra da base rígida? Então, é o seguinte. A base rígida se escreve melhor em bitolas menores. E, com isso, ela tem menos resistência. Olha só. Então, a bitola larga, ela não é tão vantajosa assim, em termo energético, do que a bitola métrica, hein? É sempre bom, então, olha. Não tem de falar, bitola larga é melhor. Não. Depende. Tem que ver as condições, tem que ver os aspectos e as características de cada um. Tá bom? Então, esse parâmetro aqui, ó, esse que está entre parênteses, é justamente com relação à resistência de curva. Ele pega um parâmetro de bitola, o A é a soma de todos os ângulos centrais, em graus decimais, por isso que eu queria fazer exercício com vocês, pegar os dados que a gente obtém lá do civil e aplicar nessa fórmula para a gente obter o comprimento virtual. Tá? E aí, o somatório de todos os ângulos não é raio, é os ângulos, tá? Então, é o seguinte, ele soma ângulos, ele não soma raios, porque às vezes o raio é algo, como é uma fórmula empírica, muito complicado de você ter parâmetro. Então, ele pega os ângulos. E mais o somatório das alturas, do ganho de altura no sentido de deslocamento do trem. Esse HA é justamente o quanto que ele ganha de altura. Se ele tiver num aclive, né, ou seja, se ele tiver no sentido de rampa ascendente, você soma. Descendente, você ignora. Porque o descendente equivale como se fosse o grade zero. Ele não entra no valor. Então, é o seguinte, você tem que fazer um comprimento virtual para os dois sentidos. Concorda? Para os dois sentidos de deslocamento. Tanto o sentido importação quanto exportação. Porque eles vão dar ganhos de altura diferentes. Tá? E um RV, que é a resistência média de tração dos veículos. Tá? Que geralmente aí, valor médio de 3 kg por tonelada. Então, ele vai te dar um comprimento virtual maior do que o comprimento real. E aí você pode comparar se um traçado é melhor ou não
que o outro, simplesmente tendo os dados de somatório dos ângulos do seu traçado, que é fácil, e simplesmente os ganhos de altura em cada sentido de deslocamento, importação e exportação. Entenderam aí? O comprimento virtual é uma ferramenta muito útil, prática e rápida. Mas aquela que realmente vai te dar os parâmetros bem precisos é só com relação a um estudo operacional, né? Uma simulação operacional. Bom, pessoal, e para terminar, aqui eu tenho as condicionantes específicas da geometria, tá? Por exemplo, vou passar bem rápido aqui. Utilização de rampas mínimas 0,3, principalmente em trecho de corte, tá? Então, eu tenho rampas mínimas também. Eu tenho a minha máxima, que é, imagine lá, 0,6, e tenho a mínima 0,3. Então, eu tenho 0,3% de valor para trabalhar. Infelizmente, é o que eu tenho. Não tenho outra... dado com, por exemplo, o que a gente trabalhou lá na Malha Norte. 0,6%, ou seja, uma margem muito pequena. Então, não dá para fazer grandes coisas. A gente tentar trabalhar ali para reduzir cortes e aterros ao máximo possível e se inscrever na melhor situação do terreno. Tá? Por quê? Se o Cláudio estiver aí, é justamente porque isso vai favorecer a drenagem. Principalmente no trecho de corte, você tem que tirar ali a água ali, proveniente da pressão. Você tem que, geralmente, aumentar os seus dispositivos ou utilizar a declividade variável no seu dispositivo, tá? Bom, pátio cruzamento, utilizar rampa de 0,15, máxima de 0,3, de forma a não comprometer ali a segurança e também facilitar o arranque dos veículos, tá? Principalmente no sentido de exportação, quando o trem está vazio, que é onde o trem para. Geralmente no desvio quem para é o vazio. Então, para não ter um consumo energético alto e um tempo de aceleração muito grande, a gente limita também as rampas dos pátios e desvios de cruzamento. Pátio multimodal, pátio de carregamento, geralmente a gente prefere entre 0% e 0,15%, tá? Porque ali envolve vagões soltos, né? Por conta da segurança. Não coincidência de transições verticais e curvas horizontais para o mesmo segmento, tá? Isso tem a ver com os engates, tá? Porque os engates, eles ainda têm uma deflexão angular. Imagine eles tendo essa deflexão angular e, além de tudo, num trecho que eles estão tracionando ou comprimindo, ou variando tração-compressão. Então, geralmente, para aumentar a vida útil dos engates, a gente utiliza essa condicionante, não colocar transições verticais e curvas horizontais para o mesmo segmento. Pode colocar? Pode. Se não tiver como, coloque, mas que esteja devidamente justificado. Outra, evitar que em 2 PIVs consecutivos, cuja rampa tenha mudança de sinal, a distância entre esses seja maior que o comprimento do trem tipo, para garantir que o seu trem que não tenha, por exemplo, mudanças muito repentinas de tração e compressão, que ao adentrar no trecho, ele possa fazer isso uma vez só, a tração e compressão, e não 2 vezes, ou 3, ou 4, tá? Porque senão você fica provocando choques de tração e compressão nos engates. Então, entendendo o quanto que o engate é um elemento fundamental também, principalmente com relação às rampas e às transições, tá? E evitar concordância vertical em aquilo que eu já falei, em trechos de obra de arte especial. Bom, pessoal, acabamos aqui, quase em ponto, né? Meio-dia 2, tá? Bom, vamos terminar, acho que não sei nem se dá tempo da gente fazer um bate-bola aí com relação a dúvidas e tal. Bom, se quiserem mandar qualquer dúvida maior no Zap ou por e-mail, pessoal, ou simplesmente até ligar, não se sintam aí talvez constrangidos ou
ou de alguma forma, se quiser tirar maiores dúvidas, eu estou sempre à disposição. A gente vai ter outros modos aí, se quiserem tirar dúvidas aí, a gente tiver tempo nos outros modos, fiquem à vontade, desde que a gente não comprometa aí o andamento dos outros, tá? Bom, avaliação, tá? Ela está de forma bem automatizada, né? O Davi está aí? Deixa eu... Opa. Ela está de forma... É só preencher praticamente Vou passar aqui rapidinho com vocês, e aí a gente dá uma... lá no eClass. Coisa de mais 15 minutos, pessoal. Desculpa atrapalhar o almoço de vocês, mas é por uma boa causa. Tá? Atividades. Todo mundo conseguiu acessar. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Todo mundo está vendo aí? Sim, ele está aparecendo. Tá, então eu clico nele. Então, é obrigatório, tá? Coloque o e-mail de vocês, é necessário colocar o e-mail até para o meu controle, tá lá. Coloque o e-mail e coloque as alternativas aqui, tá? Sendo que a última vocês têm que escrever, tá? Então, vamos passar aqui. A estabilidade da composição ferroviária ao se inscrever na via se deve a qual fator? Aí tem excentricidade da roda, paralelismo entre as faces, folga entre a flange, conicidade, mancagem de rolamento entre o eixo e o rodeiro. Então, é aquilo que a gente já viu. Em um pátio terminal cujas velocidades de tráfego são limitadas, poderão e deverão ser adotadas raios menores que os raios mínimos utilizados na via de tráfego? Eu até esqueci de colocar um ponto de interrogação, tá? Isso aqui é uma pergunta. Você, verdadeiro, falso? Qual será a superelevação teórica em um trecho de raio de 500 e velocidade máxima de 100? Tá? Isso aqui tem uma pegadinha aqui, tá? Fiquem atentos. Qual componente do material rodante é preservado, né, quando se adotam transições verticais adequadas, bem como a não coincidência de transições verticais e curvas horizontais? Esse está mole, né? A gente acabou de falar. Você foi designado para avaliar a possibilidade de utilização de circulação de um vagão que transportará contêineres empilhados. Qual par de elementos da ferrovia você deve avaliar para permitir ou não a circulação desse vagão? Tá? É um par de elementos aqui, tá bom? Em um projeto de ferrovia de bitola métrica, sabendo que a resistência acidental não poderá exceder 15 kg, em determinado trecho haverá a situação de utilização de rampa de 1,5. Qual deverá ser o valor da rampa máxima no segmento com valor de raio de 340 metros? Então, calcular, né? O que a gente já fez? E com suas palavras de forma sucinta, descreva qual a correlação do comprimento real com o virtual e como é útil essa correlação. Tá bom, pessoal? Tá bem tranquilo, né? Em relação ao que a gente viu aqui. Tá bom? E aí, à medida que vocês forem, basicamente, terminou e enviar. E eu vou estar recebendo lá. E aí é só para ferir, né? Se o conhecimento aí vocês conseguiram absorver. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Bom almoço. E eu espero vocês na aula de amanhã de AMV. Bem legal, tá? Bem interessante, algo totalmente diferente, porque às vezes a geometria, para vários é novo, mas para alguns já estão até familiarizados, mas com relação ao que a gente vai debater daqui para frente, AMV, material rodante, sinalização, controle, superestrutura, é algo bem novo, tá? Então, essa aula foi bem chatinha, sabe? A gente mexeu muito com dedução, com fórmula, com cálculo isso, foi um blá, 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 mas eu acho que as outras vão ser mais interessantes. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e eu espero vocês amanhã. Tá bom? Tchau, tchau. Beleza, obrigado, Alex. Valeu. Nada, Obrigado. Valeu. Obrigado, Alex. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado, Alex. Até mais.